Olá, doutora Aline Canuto! Excelente manhã de terça-feira, hoje dia 5 de agosto do ano de 2025. Já chego dentro do programa Embalo Total para trazer minha primeira participação do dia, com notícias do Brasil e do mundo e a nível local, para deixar nosso ouvinte, nosso espectador sempre à frente, sempre mais bem atualizados, com notícias úteis. Esse sim é o grande diferencial que trazemos exclusivamente a quem nos acompanha, né? É só ficar ligadinho no rádio, na sintonia da 104,1 MHz, Rádio Palmeira FM, ou em nossa rede social, no nosso canal do YouTube, Rádio Palmeira FM 104. Minha primeira, abrindo com chave de ouro minha participação. Lula descarta desafiar Estados Unidos, mas diz que Brasil não é republiqueta. O Brasil não deve abrir mão de procurar viabilizar a alternativa ao dólar como moeda para fazer comércio internacional, afirmou pelo menos o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, durante discurso sobre o tarifaço dos 50% que os Estados Unidos impuseram contra o país. Cerca de 36% das exportações brasileiras elas foram taxadas pela Casa Branca. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar, afirmou o presidente brasileiro. Apesar de os Estados Unidos não citarem diretamente a substituição do dólar no comércio global como motivo para a taxação do Brasil, analistas têm apontado que essa proposta em discussão no BRICS está por trás da ação de Donald Trump. Durante a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, entre os dias 6 e 7 de julho, Trump fez críticas ao bloco e prometeu retalhar países que substituam o dólar do comércio. O uso do dólar como moeda internacional concede uma vantagem cooperativa para os Estados Unidos na economia global. Em convenção do Partido dos Trabalhadores PT em Brasília, Lula ainda destacou que o Brasil não quer desafiar os Estados Unidos, mas que os países, eles têm interesses estratégicos e precisam assim se defender. O presidente afirmou ainda que o Brasil não é republiqueta e que quer negociar em igualdade de condições. Os Estados Unidos são muito grandes, é o país mais bélico do mundo, é o país mais tecnológico do mundo, é o país com a maior economia do mundo. Tudo isso é muito importante, mas nós queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Nós temos interesses econômicos e estratégicos. Nós queremos crescer e nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. É inaceitável, avaliou. Lula fez referências às críticas dos Estados Unidos ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe do Estado, um dos motivos apontados por Trump para taxar o Brasil. Notícia que trago agora: Ministério Público Federal investiga suspeitas de nepotismo e desvio de verbas do PT em Alagoas. O MPF, Ministério Público Federal, instaurou um inquérito para apurar indícios de improbidade administrativa e nepotismo envolvendo a gestão do do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores PT em Alagoas. A investigação tem como foco a atuação do ex-vereador e advogado Ricardo César Barbosa, ele que pediu o PT estadual durante o período eleitoral, presidiu o PT durante o período eleitoral de 2024. Segundo o MPF, o Ministério Público Federal, há suspeitas de que mais de 400 mil do fundo eleitoral da legenda tenham sido repassados ao filho de Ricardo, o advogado Guilherme Tadeu Albuquerque Barbosa, citado no procedimento investigativo. Os recursos em questão são provenientes do fundo eleitoral, verba pública de origem federal, o que, segundo o MPF, amplia a gravidade das possíveis irregularidades, caso, é claro, sejam confirmadas. Atualmente, o diretório estadual do PT é presidido pelo deputado estadual Ronaldo Medeiros, ele que é recém-eleito para o cargo. No entanto, a investigação ela concentra-se no período anterior à sua gestão. Até o momento, nem o partido nem os envolvidos se manifestaram de forma pública sobre o caso. A apuração segue em andamento em âmbito do Ministério Público Federal. Notícia que trago agora, olha só, Milei veta aumento de aposentadoria aprovado pelo Congresso da Argentina.
O presidente da Argentina, Javier Milei, ele vetou um aumento nas aposentadorias e um projeto de lei que reforçava a proteção de pessoas com deficiência que os parlamentares haviam aprovado em julho, dizendo que eles colocam em risco o equilíbrio fiscal. A administração dos recursos públicos deve ser realizada de forma responsável e de acordo com os propósitos públicos e o princípio da boa administração, disse o decreto publicado no Diário Oficial. O boletim também afirma que, além de ter um impacto negativo significativo hoje, a promulgação dos projetos acarretaria problemas para gerações futuras e que a crise do sistema previdenciário argentino é um fenômeno sem solução há décadas. Se trata de um aumento de gastos que, devido ao seu efeito cumulativo, aumentaria ano após ano, condenando nossos jovens a mais emissões, inflação e pobreza, justificou assim o seu veto. Minha última desta participação, Trump diz que pode distribuir parte do dinheiro das tarifas para a população de média e baixa renda dos Estados Unidos da América. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele afirmou que alguns norte-americanos podem receber algum tipo de dividendo ou distribuição de dinheiro como resultado das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos. Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo do nosso país. Eu diria que para as pessoas de renda média e baixa, podemos fazer um dividendo, afirmou Trump a jornalistas antes de embarcar no Air Force One, após deixar seu clube de golfe em Nova Jersey. Vale lembrar que na semana passada, Trump assinou uma ordem executiva que marcou um novo capítulo do tarifaço para o mundo. A medida amplia e modifica as tarifas recíprocas aplicadas a diversos países, com alíquotas que agora vão de 10% a 41%. As novas taxas devem entrar em vigor a partir do dia 7 de agosto. Mesmo com a ampliação das tarifas para várias nações, o Brasil ainda é o mais afetado por Trump, com uma alíquota de 50%. Nesse caso, as taxas estão previstas para vigorar a partir do dia 6 de agosto. Teve aí um adiamento, né? Depois, entre os mais taxados, vem Síria, com 41%, seguido por Laos e Mianmar, na Birmânia, ambos com taxas de 40%. Já os menos afetados foram o Reino Unido e as Ilhas Malvinas, os únicos até agora com taxas de 10%. Segundo a Casa Branca, a taxa de 50% contra o Brasil foi adotada em resposta às ações do governo brasileiro, o que representaria uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos da América. O anúncio, ele oficializa, o percentual mencionado pelo republicano em carta enviada a Lula neste mês e afirma que a ordem executiva foi motivada por ações que prejudicam empresas americanas e os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, além de afetar a política externa e a economia do país. Falo sempre em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo pelos produtos Jatubio. São eles: Acabe, Fortifica. Também chamei o Fique Plena, Pomada Negra e o Acabe Absolute. Qualidade e variedade que você procura, meu amigo e minha amiga. Vem para o lugar certo. Aqui falo, aqui indico Drogaria LG Farma. Você já conhece, Os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do nosso disco entrega, o mais rápido da cidade, o mais rápido da região. Ele atende no número 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Concluída esta minha participação, devolvo o som aos estúdios B de Santa Terezinha do Menino Jesus, pois de lá, doutora Lili Canuto dá continuidade ao programa Embalo Total. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?